Olá pessoal, continuando então a série de vídeos para mostrar a interface gráfica do jogo da velha. Então, nessa parte nós iremos começar tentando organizar os elementos da interface, os componentes da interface. Então aqui eu já criei um projeto Jogo da Velha GUI com a classe Jogo da Velha já incorporada para ganhar um pouco de tempo. E vamos então começar criando o frame principal, né, a janela do jogo da velha, usando então o atalho desse menu do Window Builder. Então vamos chamar a nossa classe de janela jogo. Então finish. E aí se pode agora utilizar as ferramentas visuais, né, do Window Builder. Bom, então o primeiro passo é adicionar o atributo que vai representar o jogo. Como nós temos a classe já dentro do mesmo pacote, que é o PUCRS Alpro 2, vamos então adicionar um private jogo velha jogo. E no construtor da classe janela jogo, vamos aproveitar e já criar o objeto, instanciar o objeto jogo velho. Então, jogo igual a new jogo velho. Pronto, a partir daqui se consegue montar a interface e interagir através dos métodos que foram criados anteriormente. Então, para começar, entrar no modo de design, nós podemos utilizar o espaço todo da janela, de maneira a tentar organizar um pouco a estrutura da janela. Vamos definir o tamanho dela, no primeiro momento. Então, o frame, né, que é a janela, que representa a janela, vamos definir, vou fazer usando o mouse mesmo, colocar 400 por 400, seria uma janela completamente quadrada. Pode ver que é meio complicado fazer isso, não se tem muita precisão, mas é uma forma rápida de fazer isso. Se preferir, pode ir também no código-fonte, e aí aquela linha setBounds, ela especifica então as coordenadas, né, do x e y do canto superior esquerdo da janela e as dimensões, largura e altura. Talvez seja mais rápido fazer uma janela de qualquer tamanho e simplesmente alterar aqui. Bem, então a partir daí, o que nós queremos é organizar o layout básico do jogo. Bom, então o que vai ser feito? Nós precisamos dividir essa região total em duas áreas, né, em duas sub-regiões. Isso normalmente é feito através de painéis, que é o componente JPanel. Como aparece aqui nos containers, né, que são os componentes que permitem armazenar ou conter outros componentes. Então, eu vou arrastar um painel para dentro e repare que a área da janela está dividida em 5 regiões. Né? Isso devido ao layout padrão do frame, que é chamado Border Layout. Border Layout é um layout que divide a área útil em 5 regiões. A região superior, que é chamada North, a região inferior, South, a região direita, que é chamada East, e a região esquerda, que é chamada West. E a região central, Center, é uma região que tem uma prioridade maior, né, por assim dizer, e aí com isso, tudo que for colocado nessa região acabará ocupando o maior espaço possível dentro da janela. As demais regiões se acomodam de acordo com o que tiver aqui dentro. Então a intenção é colocarmos o painel no centro desse layout. Então, o painel é colocado no centro, observe que ele acaba ocupando toda a área útil da janela, uma vez que não tem nenhum outro componente presente. Mas nós queremos também uma região um pouco menor embaixo,
que vai informar qual é o estado atual do jogo, qual é o jogador, qual é a próxima jogada e assim por diante. Então, também outro painel, ao se arrastar ele para dentro, se consegue selecionar com um pouquinho de dificuldade às vezes, mas a região sul. E agora então se nota, isso dá para ver claramente pelo inspector, que nós temos dois painéis, um chamado panel, o outro chamado panel sublinha 1, e cada um deles representa uma região. Então, para tornar a coisa um pouco mais clara, vamos renomear a variável, né? Então, em vez de panel, vamos colocar painel jogo, e o painel de baixo vamos chamar de painel estado. Pronto, e aí a partir daqui se pode então colocar os componentes dentro de cada painel. No painel do estado, para tornar a implementação um pouco mais simples, vamos nos limitar a colocar um rótulo, né, um JLabel. Então esse label vai representar o estado do jogo. Então vou arrastar o label aqui para dentro e o nome do label, né, o texto aqui não importa muito, ele vai ser alterado no código, mas o nome da variável eu vou chamar ela, ele colocou LBL new label, vamos chamar de LBL estado. E a partir desse ponto, né, agora se pode então montar o restante da interface. O problema aqui é que a área de jogo, normalmente ela é representada como uma matriz, né, uma matriz 3x3. E aí, se fosse utilizar o layout absoluto, né, você teria bastante trabalho para posicionar com precisão os elementos. Né, e a maneira como se decidiu fazer é colocar botões, né, de maneira que você possa pressionar os botões e então efetuar as jogadas. Bom, então em vez de fazer isso manualmente, nós vamos fazer através do código. Vamos gerar os botões através do código. Mas para isso, convém ter uma forma fácil de organizar esses componentes, né, esses 9 botões. E eu vou optar por utilizar um layout diferente do padrão. Então, se a gente selecionar o painel de jogo, nós vamos verificar que o layout selecionado é o Java AWT Flow Layout, que é um layout padrão para os painéis. E esse layout organiza os componentes da esquerda para a direita e de cima para baixo, havendo espaço. O que nós queremos é uma grade, e existe um layout específico para isso, que é o Grid Layout. Grid Layout, então, selecionado, e agora, então, expandindo a definição do layout nas propriedades, né, do painel, nós podemos informar o número de linhas e o número de colunas. Então, nós queremos 3 colunas e 3 linhas. E isso, então, agora cria uma área útil onde se pode colocar componentes. Bom, a gente pode fazer um teste simples, tentando arrastar alguns botões. Reparem que cada botão que é colocado no painel, ele acaba ocupando uma célula, né, desse painel. Só que seria muito tedioso fazer isso manualmente, afinal são 9 botões, teria que se dar nome para os 9 botões, e pior, teria que se criar ações para os 9 botões, né, sendo que o que se quer fazer quando se pressiona o botão é praticamente a mesma coisa, ou seja, realizar a jogada. Então vamos verificar como seria uma maneira um pouco melhor de fazer isso. Então, para continuar, eu vou remover esse botão, uma vez que eles vão ser criados de forma automática, né? Mas eu vou aproveitar que tem um botão ainda presente e vou utilizar ele como artifício para criar a ação. Essa ação, na verdade, vai ser reutilizada várias vezes, como nós veremos em seguida. Mas eu vou aproveitar então o botão e vou criar a minha ação. A ação aparece aqui na estrutura. No momento, o nome dela é
O nome da variável é action. Eu vou mudar esse nome já para ação jogar. Jogada. E isso então representa a jogada. Bom, agora então eu posso apagar esse botão. E repare que a ação permanece, né? A ação não é apagada quando o botão foi removido. Vamos voltar para o código e também observar que a ação jogada, né, ela é definida de uma classe chamada swingAction. Não gosto muito desse nome, porque ele vai começar a criar classes com nomes semelhantes, né? Vou colocar sublinha1, sublinha2. Então vamos alterar o nome para um nome um pouquinho melhor. Né? Pode-se usar um recurso do Eclipse, que é o recurso de refatoração. Para isso, então, se seleciona com o mouse em cima, né, o nome da classe, e aí existe o menu Refactor, e podemos, então, renomear, selecionar o nome aqui dito, refatorar, agora sim, renomear, e eu vou renomear para ação jogada. Reparem que agora o A é maiúsculo, que representa a classe, né, ação jogada. Isso vai fazer com que todas as ocorrências do nome swingAction sejam renomeados para ação jogada, como dá para ver aqui embaixo. Continuando então, podemos aproveitar agora e ajustar o rótulo, né, o label. O label, como dá para ver, ele está sendo criado dentro do construtor do frame. Porém, a variável está sendo declarada aqui dentro também, e isso não é bom. Né? O label terá que ser alterado durante a execução do jogo, então por esse motivo convém que ele seja um atributo da classe. Bom, então para isso, o que se pode fazer aqui é selecionar a variável e declarar como converter a variável local para um campo, que é exatamente o que se pretende. Então, label estado privado. Vamos ver como vai funcionar isso. Então, observe que o label, a declaração, deixa de estar presente aqui. Provavelmente foi gerada no topo, que é o que se esperava. E isso então evita copiar e colar, apagar pedaços do código. Então, se usa refatoração para várias coisas, né? Várias aplicações dentro do Eclipse. Então, vamos colocar, para fazer um teste, trocar para jogador, o texto do label, e vamos então pegar do jogo o método getAtual. Esse método retorna a identificação do jogador que irá fazer a próxima jogada, então o jogador corrente. Bom, além disso, precisamos então agora inicializar o tabuleiro em si. Né? Então, para isso, como já comentamos, o tabuleiro será gerado por código. Então, declararemos um vetor bidimensional, ou seja, uma matriz de JButton. Então, JButton, vamos chamar de grade, e isso então será inicializado também no construtor. Pode ser, por exemplo, embaixo da definição do label. Agora então, com duas repetições, contador I e o contador J, um representando as linhas, o outro representando as colunas. Então, nesse momento, se pretende criar os botões. Né? Então, cada célula da nossa grade, cada célula da nossa matriz, será então representará um botão
do tabuleiro. Então, uma possível jogada em determinado momento. Então, agora vamos preencher esse método. Então, começando a grade na posição I, J, vamos criar então um JButton. Não estou preocupado nesse momento com o conteúdo do botão. Porém, alguns cuidados nós teremos que ter aqui. Então, primeiro, existe um método chamado setAction. Esse então define a ação vinculada ao botão, como já visto no outro vídeo. E esta ação é, como Eclipse sugere, a ação jogada. Isso é o mais importante, de maneira que todos os botões utilizem a mesma ação. Depois veremos como que se identifica efetivamente qual botão realizou a ação, né, que gerou o evento. Bom, aqui tem mais algumas coisas que precisam ser feitas. Então, queremos indicar um texto, né, para o botão. No caso, normalmente o texto seria uma string vazia, mas para fins de depuração, eu vou colocar a linha, um espaço em branco, e a coluna. Então, de maneira que a gente consiga ver, vou colocar vírgula, de maneira que a gente consiga ver se o botão foi gerado na posição certa. Para isso funcionar, uma vez que no momento que a gente associa a ação a um componente, o nome da ação, né, a propriedade name, pode ser vista aqui embaixo, ela normalmente substitui o texto do componente. Então, o que precisa ser feito aqui é, primeiro, remover o nome, colocar um null, e, além disso, é necessário indicar, através do método setHideActionText, que o texto da ação, ou seja, o nome da ação, deve ser oculto. Bom, finalmente, para que seja possível visualizar facilmente o texto, né, esse texto depois vai se transformar na jogada em si, ou seja, X ou O. Vamos então aumentar a fonte desse texto. Para isso eu vou criar uma variável chamada fonte, usando a classe fonte. Essa classe fonte, na verdade, ela precisa ser incluída, né? Importar Java WT fonte. E aí, então, ela tem alguns parâmetros. A gente precisa especificar o nome da fonte. Eu vou usar uma fonte que tem praticamente em qualquer lugar, que é Arial. O estilo da fonte é uma constante, né? Uma numeração declarada na classe fonte. Então, eu vou utilizar bold, que seria a fonte em negrito. E o tamanho, finalmente, em pixels, eu vou colocar 48. Então, vai ficar razoavelmente grande na tela. E aí, dentro dos for, vou inserir mais uma linha, então, que é o setFont. Então, está praticamente pronto, né? O último detalhe que falta é efetivamente adicionar o botão, componente que nós acabamos de criar, ao painel de jogo. Isso é feito através do método add, do painel de jogo. Isso então adiciona o componente. E como nós estamos utilizando Grid Layout, ele vai ser adicionado na posição correta. Então, está feito o nosso código. Vamos verificar se funciona efetivamente. Antes de testarmos o código, dei conta de um detalhe importante. O vetor, né, a matriz bidimensional, não foi inicializada. Isso criaria um problema bem sério. Vamos corrigir agora. Então, antes do for, vamos inicializar 3x3. E agora sim, acredito que esteja pronto. Um outro detalhezinho que eu tinha esquecido. Como são botões, o que acontece é que sempre um dos botões está em foco, né?
interface gráfica indica que é o botão que está em foco, ou o componente que está em foco. Isso cria uma distração na interface que nós não queremos ver. Então, vou adicionar uma linha, que é o método setFocusable. setFocusable indica se este componente poderá receber foco automático ou não. Então, não queremos foco. E agora sim, está pronto. Vamos testar. Bom, então dá para ver que a interface foi montada corretamente, porém eu cometi um pequeno erro e os rótulos dos botões, né, não apareceram. Outro detalhe que eu esqueci também foi colocar a descrição, como dá para ver, a descrição que aparece na dica, né, do componente. Então vamos corrigir isso agora. O que acontece aqui é que o momento que se faz o setHideActionText, o texto imediatamente é apagado, né? Então ele é zerado. Então, por esse motivo, o que teremos que fazer é inverter. Então, fazer a chamada ao setHideActionText e, em seguida, atualizar o rótulo do botão. Então, dessa maneira, vai funcionar como se espera. Então, corrigindo o segundo problema, a descrição curta da ação é faz jogada ou joga ou algo semelhante. Então agora acredito que esteja correto. E vejam que os botões refletem a localização dentro da matriz grade. Né? Então a coordenada 0, 0, linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 0, linha 0, coluna 1 e assim por diante. Então isso nos dá a certeza que os componentes foram adicionados da maneira correta. No próximo vídeo, finalizaremos este exemplo implementando os métodos que realmente controlam o jogo, né? Então, que, por exemplo, reagem ao botão e controlam início, fim de jogo, reinício, situações de empate, etc. Então, até lá!